Olá, pessoal. Estamos aqui no mais um episódio do Franchising Sem Filtro e relembrando a nossa missão aqui nesse podcast, eu e a Thaís, temos a missão de trazer o franchising à verdade, né? Sem rodeios, sem filtros, para que todo mundo possa realmente conhecer o que acontece nos bastidores dessa relação e desse canal de distribuição hoje tão falado e tão divulgado aí. E para isso, a gente hoje convidou a Karine, da Firmari, da gestão. Um monte de empresa, ela vai explicar, tá? E ela está aqui para falar com a gente um pouquinho. E a gente pede para que vocês, né, sigam a gente está vindo com vários episódios, com vários agentes do sistema de franchising. A gente tem aqui, passaram por aqui já franqueados, franqueadores, consultores, advogados, e nosso objetivo é esse, olhando o franchise e podendo divulgar aquilo que a gente aprendeu, né, aquilo que a gente vive com os nossos convidados, tá bom? Então, Karine, obrigada de você estar aqui. É um prazer a gente receber você aqui, aceitar o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse, né? Hoje ela faz tanta coisa, já fez tanta coisa que nem eu consigo listar aqui. Então, se apresenta aí para todo mundo. Bom, obrigada, né, pela oportunidade da gente conversar sobre os bastidores do franchise. Tem muitas histórias legais sobre os bastidores. A Firmari é uma empresa de consultoria para o food service, aliás, para a cadeia toda, né? A gente atende indústria, mas hoje o nosso principal negócio é o food service. A gente atende muitas franqueadoras e a gente acaba virando o braço técnico de qualidade da franqueadora. Então, a gente dá todo o suporte de legislação, todas as questões sanitárias e também aproveita esse momento que a gente já está lá na unidade para olhar um pouquinho do padrão da franqueadora. Então, todos aqueles requisitos que estão no contrato, no manual de operações, a gente aproveita essa auditoria para também olhar os padrões da franqueadora. E aí o Geston, onde que entra o Geston, né? O Geston, ele surge como uma dor da Firmari, porque a gente precisava padronizar os relatórios, padronizar a atuação dos consultores em loco. Então, assim, hoje a gente tem consultores, né, no mesmo dia, em Manaus ou lá em Porto Alegre. Então, assim, como que a gente consegue padronizar a atuação dessas duas consultoras que nunca se viram, mas elas participaram de um treinamento conosco? Então, o Geston é uma ferramenta de captura de dados, né, que traz indicadores, traz uma série de relatórios, mas a gente consegue padronizar muito a atuação da consultora. Então, eu travo muito o relatório. É obrigatório ter essa informação. A consultora não consegue sair da unidade sem trazer a informação para a gente. Então, a gente consegue ir padronizando a atuação de todo mundo de forma a trazer resultados e números muito importantes para a franqueadora, para que eles possam tomar a melhor decisão em relação àquele franqueado, em relação à marca mesmo, em relação àquele processo, àquele produto. Legal. Mas você só trabalha para o setor de alimentação, não? Sim. A Firmari só para o setor de alimentação, porque a gente é engenheira de alimentos, nutricionistas, então a gente tem toda essa formação na área de alimentos. Agora, o Geston é uma plataforma, ele atende qualquer segmento, né? Hoje a gente utiliza muito para o food service porque a gente está inserida nesse meio, mas ele serve para qualquer tipo de segmento, não necessariamente. E dentre os clientes lá da Firmari, você representa quanto? A maioria? A maioria, dá uns 70%, assim. O que a gente trabalha hoje é franqueadora para o nosso principal negócio. A gente atende Mas você é contratada pela franqueadora para cuidar da rede. Contratada pela franqueadora para cuidar da rede. Você deve ser super bem recebida. Mas antes da gente tocar nisso, eu queria te falar, como é que a gente conheceu a Ká, né? Eu não Você lembro. tem uma experiência, Ká. Eu estive do outro lado do balcão. Isso, né? Eu acho que é importante dividir isso. Verdade, lembrei. Então, antes de você constituir a Firmari, que foi como a gente se conheceu. Aí conta um pouquinho dessa experiência. Eu já fui franqueada de uma marca e já tive a experiência de viver as dores do franqueado, de quando a gente está do outro lado do balcão e a gente recebe uma série de ordens e regras, que às vezes a gente concorda, que às vezes a gente não concorda, às vezes a gente nunca concorda. É um aprendizado, assim, né? Hoje, com tudo que eu já vivi, com toda a experiência, eu passei 2 anos nesse negócio, foi um negócio muito difícil, mas eu falo que foi a faculdade mais cara que eu pude fazer, né? Porque realmente não deu certo, não foi para frente. Mas o que eu enxergo? Quando a gente entra no mercado do franchise, quando a gente toma a decisão de abrir uma franquia, a gente tem que saber que a gente vai receber uma série de regras e a gente pode concordar ou não, mas aquele negócio já foi estruturado, já foi pensado, todos aqueles procedimentos de alguma maneira já foram testados.
Então, e às vezes a gente tá lá na ponta olhando só para nossa lojinha, a gente não sabe o que tá acontecendo com as outras 80 que estão ali espalhadas, né? Então, eu enxergo que eu falhei em diversos momentos como franqueada. Também acho que a franqueadora que eu estava também falhou em alguns momentos, faz parte. Mas hoje, com o olhar que eu tenho sobre franquias, a gente precisa entender que algumas regras já foram testadas e validadas, alguns procedimentos. E aí, por isso que é dessa forma, porque esse é o melhor caminho. Um franqueador, acredito que ia desenvolver um procedimento que não faça sentido para 120 operações espalhadas. Não, e é impressionante, né? A gente sempre aprende mais com as experiências de insucesso, vamos dizer. Não vamos falar de fracasso, mas as experiências que são, às vezes, mais negativas são aquelas que ensinam mais para a gente, porque você vê que depois você ainda montou a Firmare, você foi para essa vibe. Eu conheci, você estava num momento difícil, né? De opção, continua, não continua, estou tendo prejuízo, né? Então, essa vontade que às vezes a gente tem de uma coisa que não está indo legal, a gente conseguir se reinventar, né? Isso é muito bacana, porque hoje a gente tem tantas oportunidades, eu acho que às vezes as pessoas se afundam numa experiência negativa e acham que, né, pô, minha vida acabou. E não, às vezes aquilo está te trazendo uma outra oportunidade para você olhar para um outro lado e de repente começar uma coisa do zero. E a gente sabe, e a Thaís pode ficar o que eu estou falando, que a Firmare atende quase todos, né, os franqueadores de alimentação, né? Hoje a tua empresa é uma empresa super reconhecida, né? Todo mundo, a pessoa de alimentação precisa realmente de uma consultoria na área de segurança alimentar. Então, quer dizer, você construiu um negócio e mulher, né? O que é mais legal? Mulheres, são duas mulheres, né? Ela e a Marina, e isso é muito bacana porque a gente gosta de incentivar o empreendedorismo feminino. E na área de franchise a gente tem muita franqueada, né? A gente é um setor que atende muito setor feminino, mas mais. Mas os franqueadores É. são quase 90% homens. Então, é isso que eu ia falar. As franqueadas estão do outro lado. Mas é muito importante quando a gente tem esse olhar, essa sensibilidade feminina do outro lado, muito mais você montando uma empresa que começou do zero. Acho muito bacana, é bem legal mesmo. Mas, voltando ao assunto da consultoria que você faz hoje, qual é o seu grande desafio? Para você, o que é mais Desafiador. Desafiador. Tô ótima. Bom, o maior desafio nosso hoje é o franqueado, né? Mas é o dono da loja, né? Só. É o dono da loja. É o dono, né? Não o franqueador. E assim, quando a gente inicia esse trabalho de auditorias e consultorias de campo, a gente tenta ser o mais transparente possível. Então, a gente desenvolve o checklist junto com o franqueador, a gente faz diversos testes antes de sair, sua nota é 80%, é 70%. Então, isso foi validado, né, em cenários diferentes. Então, a gente pega as lojas que, segundo, né, a visão do franqueador, performam muito bem e as lojas que estão com maior dificuldade. Então, a gente testa, a gente simula esses checklists dentro dessas duas realidades, antes da gente sair realmente fazendo a visita. E o que eu sempre digo, assim, para qualquer projeto que a gente vai iniciar, é sempre importante ter aquele momento olha, estamos chegando, vai ser assim, esse é o checklist. Então, assim, eu gosto de trazer muito essa transparência para o franqueado, porque também, como eu já tive do outro lado, eu sei, é horrível você receber uma pessoa na sua loja que vai te fazer 1000 perguntas e você não sabe nem o que vai ser perguntado. Então, acho que isso não é legal. Então, é importante a gente passar o checklist, mostrar todos os documentos que vão ser solicitados, quais são as perguntas. Então, dá um direcionamento para o franqueado. Enfim. Então, começa dessa forma que a gente inicia o trabalho. E aí, depois que a gente inicia a primeira visita do primeiro ciclo de qualquer marca, ela é sempre muito difícil. Porque ou ele já estava acostumado com uma avaliação que não tinha um critério muito bem claro e muito bem definido, e aí, de repente, a gente começa a avaliar daquela forma que foi definida e é padronizada, isso impacta totalmente no resultado. Ou ele não participa da reunião, que foi apresentado todos os dados, e aí ele fala, mas me pediram um monte de coisa que eu não sabia que precisava. E aí, quando a gente entra nessa parte de vigilância sanitária, eu acho que não é só olhar os padrões, porque eu posso olhar o manual de operações e você falar assim para mim, procedimento tal não tá aqui, mas tá na minha casa, ou tá em outro lugar. Enfim, é aceitável, mas para uma questão de requisito sanitário, como que eu vou falar para o fiscal, olha, o exame do funcionário não tá aqui, você pode vir depois? Não existe. Então, a gente tenta ir muito para essa linha nas nossas visitas. Os documentos têm que estar disponíveis para as pessoas que vão executar. Quem que vai executar? Não são os funcionários? Não são os colaboradores? O manual não pode estar na casa do franqueado, né? Os documentos precisam estar disponíveis para que as pessoas possam consultar. Então, a gente sempre segue essa linha durante as nossas visitas, a auditoria. E aí que começa o grande
impasse, porque eu tava chegando, eu ia chegar, o Então, gerente. essas consultorias, auditorias, é feito na presença do franqueado? Sempre? Então, a gente tem todos os modelos, depende da franqueadora. A gente tem modelos em Pode que ser é sem prévio agendado aviso, ou né? surpresa, né? Então, E aí você pega a assinatura do checklist com o gerente da o loja. gerente ou com o colaborador que começa. Mas sempre tem que ter alguém que acompanhando a tua Sim, sempre tem que ter, porque senão eu vou falar as não conformidades para quem, né? Então, precisa ter uma pessoa. E às vezes, o franqueado, o gerente, impede a gente de entrar na loja. A gente tem casos onde o gerente impede da gente entrar na loja porque ele não quer apresentar aquele resultado ruim para o franqueado. E aí, a gente não consegue fazer a visita, aí o negócio não flui, sabe? O que poderia ser simples e fácil, um procedimento que já foi alinhado, ele começa a ficar um pouco difícil, porque aí eu tenho que avisar a franqueadora, aí começa aquela relação, a franqueadora tá querendo entrar na minha loja sem aviso, aí fica uma situação mais delicada pra gente tratar. Eu participei de uma reunião uma vez com um cliente e você tinha feito um relatório de auditoria e você já tinha constatado, já eram acho que mais de 5 relatórios com constatações ali, o franqueado não tinha entrado e não tinha visto nenhum. E ele continuava, Sim. e ele continuava, né? Então, isso eu acho que é um trabalho assim, cansativo, mas ele é assim, é o tempo inteiro o franqueador tem que trabalhar isso com o franqueado, não adianta. Eu acho que a importância é ele entender o significado, ele ter consciência da importância daquele trabalho, do sucesso dele, porque a gente vê, e não é só nessa marca, a gente vê isso em várias, simplesmente o desprezo que o franqueado tem em relação àquilo que foi constatado, é como se nada houvesse. E continua, e ele acha que ele sabe mais, ele vai fazer do jeito dele. Então, por isso que é muito importante, né? Eu acho que no processo de seleção, o franqueado entender o que é ser franqueado. Porque tem gente que não tem perfil, né? Não adianta. Não tem perfil porque gosta de fazer tudo do jeito dele. Mas aí a questão também não é só fazer do jeito dele, né? É meio paradoxal. É assim, é muito chato receber, imagino, né? Se eu fosse franqueada, é tipo receber a sogra quando você tá com a casa bagunçada. Já aconteceu comigo e não foi agradável. Mas, então deve ser uma sensação meio assim, puxa, justo hoje. E porque deve acontecer, né? Da minha loja ser legal, ser arrumada, mas ter o infortúnio de você aparecer num dia que não estava legal. E aí o entendimento seria, puxa, que raiva, mas ao mesmo tempo é que bom que eu tenho isso. Por quê? Porque de uma certa forma eu posso viajar, né? Não fica só dependendo do meu olhar de saber que a Mel fez do jeito que tinha que fazer, se tá limpo, se tá sujo, se tá quebrado, se tá funcionando. Então, deveria haver também, né, um reconhecimento de que isso não é um. São poucos os franqueados que têm esse olhar. Então, assim, às vezes, a maioria. O que é incrível, que deveria ser a maioria, né? Porque, assim, qual que é o meu interesse de chegar lá e falar que o produto tá errado, tá incorreto? Então, não importa, entendeu? A auditoria, ela é a mesma. Se tiver tudo bem, é tudo ótimo. Se tiver tudo ruim, pra gente não muda o resultado. Mas o que esse olhar de que o franqueado não precisa estar presente, porque a gente vai aparecer e pode pegar alguma situação que traga uma informação muito importante para o franqueado e para o franqueador, são pouquíssimos franqueados que conseguem ter esse olhar. A maioria acha que a gente está indo lá para realmente procurar ter um pelo em ovo, fazer uma acusação, e não é esse o objetivo. Até porque vocês fazem visitas em ciclos, né? Sim, Em ciclos. diversas lojas ao mesmo tempo. Sim, Então, não é eu direcionado. tenho um dia que eu tenho 30 consultoras em marcas diferentes trabalhando na mesma hora. Né? E a gente está ali, a gente fica dando suporte para elas, né, porque surge alguma dúvida técnica, mas a gente sabe que pode acontecer, são 30 marcas totalmente diferentes todos os dias, ou na mesma marca. Hoje você tem 30 consultoras? Hoje a gente tem 90 consultoras. 90 consultoras no Brasil inteiro? No Brasil todo. Que delícia. Que delícia. E a maioria é mulher? Todas são mulheres. A Ai, Firmari é uma delícia. empresa. Então, a empresa dela ainda é maior, porque a gente sempre teve mulher, mas ela ainda tem. Não, a Firmari é uma empresa de mulheres para mulheres. Ai, nossa, é muito legal, né? É um trabalho mais. E você vê, a mulher com toda a sensibilidade que ela tem, com todo o jeitinho, então, mesmo assim, ela acaba tendo dificuldade quando vai atender o franqueado. Mas eu acho que a mulher é muito mais valente. Até, eu acho que tem uma justificativa, mas acho que a mulher é mais valente. Fala, você não vai deixar eu entrar? É mesmo? Tem certeza? Do que o homem. Porque o homem, ele dá passos para trás, ele fala, beleza, não vou antagonizar. Porque acho que em algum momento ele acha que vai ter que partir pra briga né, física ali. Então, eu acho que a mulher tem mais coragem de peitar você não vai deixar? Então, peraí.
Calma aí que a gente vai Calma aí resolver. vamos ver se vai ser assim mesmo. E Já hoje, vi várias. hoje, Cá, no que você hoje tem como visão, assim, de tudo que você tem visto, aonde você acha que está o maior problema das lojas em relação à segurança alimentar? Em relação à parte de segurança E teve alimentar, uma época, né, no escritório que o que a gente tinha de franqueado com produto vencido, né, era assim, que são fases, né? São fases, de repente vem uma enchente, e os problemas não são diferentes de uma marca para outros problemas que o franqueado tem na ponta consumidor são iguais, né? Então tem picos, às vezes o problema é muito mais, sei lá, a própria manutenção do produto dentro da loja. A outra é produto fora da validade. A outra é produto com fornecedor não homologado. E aí vai. Mas hoje, o que você tem visto mais, hoje assim, assim? quando a gente entra no primeiro momento com aquela marca, a principal dificuldade da marca sempre são os documentos obrigatórios. Então, tem a parte de lá que é obrigatório pela vigilância sanitária, que o franqueado abriu um CNPJ de alimentos, ele tem que cumprir a regra sanitária. Então, essa é no primeiro momento, a hora que a gente entra na marca, a gente levanta, a principal falha daquela marca é não ter os documentos obrigatórios. E por que isso parece que nossa, que bobo, né? Documentos, mas assim, se aquela unidade não está adequada legalmente, qual que é o risco para a franqueadora? Porque você imagina que o fiscal pode baixar naquela loja e simplesmente encerrar a operação por um determinado tempo e impactar os outros 50 franqueados que não tem nada a ver com aquela situação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, quando a gente entra. Depois que a gente passa desse primeiro ciclo e o segundo, porque aí a gente dá toda a diretriz para a franqueadora, e a gente já fala, ó, isso aqui é sua responsabilidade, isso aqui é responsabilidade do franqueado, então a gente dá esse caminho e a franqueadora corre atrás, né? Providencia o que é a responsabilidade dela, a gente fala para ela fazer. E o que é a responsabilidade do franqueado fica para a gente monitorar nas nossas visitas. Então, depois que a gente passa desse primeiro, segundo ciclo, a gente entra num outro lugar, assim, de problemas da franqueadora, que está muito relacionada com o padrão da marca. Então, a parte de segurança de alimentos, eles até aceitam, entende? Porque a gente tem todo o argumento da legislação por trás. Como tem muitas auditorias em shopping, hoje os nossos principais clientes estão dentro de shopping, sabe que o que a gente está pedindo não é nenhuma grande novidade, é o que está na lei. E aí a gente passa de uma outra fase, que são os problemas relacionados aos produtos da franqueadora. Então a gente tem a questão da homologação, porque aí o franqueado já passou de uma fase que ele já não está mais tão enamorado pela marca e ele começa a achar que o produto tal, ele poderia comprar no macro, né? Sei lá, no macro não tem mais, né? Sei lá, no outro atacadista. Ele poderia comprar lá, por que ele tem que comprar da franqueadora? E aí a gente começa a ter essas questões de produto homologado, exposição de produtos, a forma como o produto é fornecido para o cliente. Aí tudo isso, que parece que são detalhes muito bobos no dia a dia de uma super operação que tem tantos procedimentos para executar, o franqueado demora muito para perceber que aquilo impacta em venda. Porque se ele não segue o produto homologado, se ele não segue a forma de atendimento, a forma como ele expõe o produto, a forma como ele deveria montar, o que já foi padronizado lá atrás, isso começa a impactar em venda. Só que ele ainda enxerga o nosso relatório como, nossa, ela só vem aqui para me penalizar. Em vez dele olhar os Nossa, pontos, é incrível, né? Até hoje não muda, né? Gente, em vez dele é olhar os pontos, impressionante. né, que ele precisa trabalhar. E uma coisa muito bacana que a gente aprendeu, inclusive com vocês, quando a gente foi desenvolver o Geston, lembra que a gente tinha um relatório e a gente veio aqui validar, né? O que é importante para o franqueado ter? Informações que ele precisa olhar ali, bater o olho, e para não ter que ficar lendo o relatório inteiro. Então, hoje o nosso relatório, ele tem um gráfico lá, ele sabe qual que é o grupo de perguntas onde ele precisa atuar. Então, se é padrão de franqueadora, se é segurança de alimentos, se é documentos, ele não precisa ficar lendo o relatório inteiro, ele sabe o que ele vai bater o olho, vai ver o gráfico, vai falar assim, esse é onde eu tô menor, onde eu preciso atuar com mais cuidado. Não, e o franqueador também pode atuar melhor, né, em termos de aculturamento do franqueado para te ajudar, né, para ajudar as consultorias. Eu acho o quanto o franqueador, você sente o apoio do franqueador nisso, ou o quanto você também tem que pedir para o franqueador, olha, pelo amor de Deus, vem me ajudar. A gente não tem que pedir, né, porque assim, a gente é contratada da franqueadora, mas a gente sempre, no final de um ciclo, cada franqueadora tem o seu período. Tem franqueadoras que são 3 meses, 4 meses, mensal. Então, no final de um ciclo que a gente determina, a gente sempre apresenta para o franqueador quais são os principais problemas comuns de todas aquelas lojas, daqueles franqueados, para dar um direcionamento. De repente é um treinamento que precisa. E aí a gente vai identificando vários pontos. Cada cliente tem uma forma de trabalhar. Tem franqueadoras que são muito mais ativas, tem franqueadoras que são mais, né, calmas, né, vamos esperar, vamos ver, vamos esperar a próxima reunião. Assim, a gente tem perfis e perfis de clientes. Tem franqueador que chora do tipo assim, ai, dá uma aliviada no relatório da Mel, vai, ela me ligou aqui, falou que você pegou pesado. A gente já teve franqueadoras assim e não deu certo. Você respondeu que não. Não, eu falo assim, esse é um checklist que foi alinhado com vocês. Se você quer que a gente tire ele da pergunta, a gente tira.
ou se você quer que a gente deixe com peso 0 para não impactar na nota, mas isso tem que ser um tratamento igual para todos os franqueados. Eu não posso tratar um franqueado porque ele tem um relacionamento melhor com o franqueador de um jeito e o outro que, sei lá, por qual motivo, não conseguiu ter esse relacionamento, eu tratar de outro, entendeu? Tem que ser um tratamento padrão. Não, imagina, você fica louco, você tem 90 consultoras, como é que você vai trabalhar? Sentido, Não, mas a gente já teve casos assim e por isso que não funcionou e não deu certo de trabalhar com a gente, assim, a gente sabe e entre, assim, eu sempre falo que eu dou um tiro no pé quando eu falo isso. Eu preciso de clientes que tem a ver com a gente. Que tá relacionado com o jeito da gente trabalhar. Lógico. Porque senão a gente vai criar um processo que não faz parte do nosso estilo de trabalho. Eu não vou conseguir te agradar nunca, isso é um fato. E eu não vou conseguir entregar o meu melhor. Então a gente sabe que quando o cliente começa a ir por essa linha, a gente é bem claro e fala, olha, não faz sentido esse trabalho para vocês. Tem que procurar uma outra pessoa. Não, que e possa é porque fazer. é muito é frustrante, né? Você fazer um trabalho desse, entregar e o francador achar que não está vendo nada. E continuar. E aí a dificuldade vai aumentando e o francador não toma uma atitude, porque ele tem que dar um apoio para que você consiga fazer o seu trabalho e que vai ser revertido para ele. Né? Porque quanto mais o franqueado vender, quanto melhor a performance do franqueado, mais ele ganha. Mas isso, às vezes, é mesmo como você disse, se o francador também não encara isso como um problema, ou não toma uma atitude em relação a isso, fica difícil trabalhar, né? Você acaba remando contra a maré, e o teu trabalho também não aparece, porque ele não é valorizado. E aí, por isso que a gente prefere perder o cliente do que manter daquela forma, entendeu? Porque a gente sabe que, de alguma maneira, auditoria de qualidade. Será que a gente precisa mesmo dessas auditorias? Elas não trazem nada, então aí a gente, antes de chegar nesse momento, a gente prefere. Mas, cara, os francadores não chamam vocês, porque a gente, né, como a gente cuida do jurídico, muitas vezes o francador chama a gente para dar alguma palestra nas convenções, né? Para a gente falar um pouco do nosso trabalho, qual é o nosso objetivo, que a gente trabalha muito relacionamento, que a gente quer realmente construir soluções com os franqueados, tá? E eu acho que quando o francador está com problema desse, mesmo em reuniões de conselho de franqueados, quantas reuniões que a gente já participou que os franqueados estavam reclamando, o francador chamava, olha, vem participar aqui, né, uma agência de propaganda, um operador logístico, vem e ele está ali para poder criar um relacionamento com os franqueados, não ficar uma coisa tão fria. Você participa de algumas convenções para poder apresentar, olha, gente, qual é o nosso trabalho, o que a gente faz, para não ter aquela resistência já inicial, sabe? Sim. A gente tem esses momentos, né, que é um momento mais descontraído, né, eu falo que é uma hora de falar de resultado brincando, né? É isso. Mas a gente tem esses momentos, mas a gente, nos nossos contratos, a gente sempre coloca uma reunião com os franqueados no final de ciclo. A gente não vai expor ninguém, obviamente, mas a gente traz aquele resultado da rede. Então, a gente sabe que aquele problema é comum para a rede como um todo, e tá todos os franqueados lá, a gente cria um momento para tirar dúvida, para que eles também possam falar o que eles concordam, o que eles não concordam, e é um canal, né, porque às vezes nas auditorias o franqueado não tá lá e tá tudo bem, às vezes é o gerente que vai receber, ou o responsável, e existe uma falha de comunicação, né, do que é o entendimento do gerente sobre aquele apontamento e o que realmente foi dito, né, então tem esse gap. Então esse é o momento para a gente abrir. E muitas das vezes a gente pega dúvidas específicas entre os franqueados que não foram nem tão relatadas no relatório. Mas aqui foi um comentário durante uma auditoria, durante uma visita, que foi feita para o gerente, porque ele podia melhorar esse ponto, podia ser melhor esse ponto, mas nem foi registrado, porque não era um apontamento oficial. E aí o gerente entende como não conformidade, que foi apontado, e a gente abre o relatório e nem tem essa informação no relatório, ninguém sabe onde está. Então tem esse momento que a gente faz para tirar dúvida mesmo sobre o que foi apontado no relatório, e a gente faz sempre uma contagem. Hoje, dentro da nossa estrutura de relatório, a gente coloca o que é observação. Então, tudo que foi comentado durante a visita, a consultora tem que colocar no relatório como observação e a gente consegue puxar só o que é observação. Isso por quê? Para mostrar para o franqueado que a gente não está lá só para auditar e penalizar, que a gente também em algum momento está orientando, mas tudo que foi orientado, deixar registrado para que não gere essa situação de que foi pontuado, não foi pontuado, tirou minha nota por algo que não foi definido ainda. Então, a gente criou essa regrinha, essa sistemática, a gente consegue puxar isso. Então, e eu acho que nesse momento que a gente está de comportamento social mudou muito, né? O que as pessoas esperam dos outros, o que as pessoas têm como expectativa em relação ao outro, né? Isso em qualquer relacionamento.
as suas consultoras, por exemplo, eu acho que, obviamente, que você deve ter contratado pessoas que tecnicamente super preparadas, mas hoje elas têm que estar preparadas também em relação à comunicação, em relação à gestão, principalmente de conflito, porque elas vão ter problemas de comunicação e elas têm que saber lidar com isso, né? Eu acho que hoje, qualquer profissional, hoje, em qualquer área que ele atua, ele tem que conhecer muito de ser humano. Ele tem que ter essa visão de quais são as palavras que eu posso usar, porque hoje, né, tudo é politicamente incorreto, tudo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer observação que você faz, a pessoa, né, principalmente o brasileiro, leva para o lado pessoal e leva para o lado errado, né? Que às vezes você nem quis dizer aquilo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter hoje, que a gente já tem, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, profissionalmente ele é redobrado, porque você tem que prestar mais atenção, porque qualquer coisa que você fala, qualquer olhar, qualquer feição que você faça um pouco mais mal-humorado, antipático, por quê? Porque você tem que sempre estar trabalhando a empatia, né? O acolhimento, a empatia, mostrar que você está interessado no outro. Isso é uma coisa que as pessoas, até pela própria carência que todo mundo tem hoje, né? É uma carência tão grande, né? Apesar de a gente ter essas redes sociais, todas as pessoas são intimamente tão carentes que elas precisam do apoio do outro, no olhar, no sorriso, sabe? Então, eu não sei hoje se as suas consultoras também você está preocupada e está, né, olhando para isso, para que elas tenham uma melhor entrada, para que elas possam realmente se sentir, eles se sentirem acolhidos por ela. E não, lá vem mais uma fiscal hoje me fiscalizar aqui. Então, assim, do mesmo jeito, a gente aprendeu muito a lidar com as franqueadoras no sentido de resultados, números e indicadores. Então, da mesma forma que a gente tem isso para os clientes que a gente trabalha, a gente desenvolveu um sistema nosso de avaliação da performance e comportamento das consultoras. A gente também passa uma pesquisa para elas semestralmente de como elas estão se sentindo dentro dos clientes, porque assim, também tem uma questão de que às vezes a gente dar uma resposta mais dura, porque também a gente está sendo maltratada, né? Então, você tá ali só retrucando o que você está recebendo. Então, a gente também começou a olhar para essas consultoras dessa forma. Então, hoje, dentro do nosso ano, né, a gente tem toda a parte técnica que precisa, a consultora precisa conhecer os padrões do cliente, precisa conhecer a parte de legislação sanitária, isso é ok, premissa, não dá para trabalhar sem isso. Mas a gente começou a olhar a necessidade do que elas estavam precisando e sentindo realmente. Então, a gente precisa falar sobre gestão de tempo, de como elas organizarem isso dentro da auditoria durante a vida delas. A gente começou a trazer pessoas para falar de assuntos, para preparar elas para esses momentos, né? Ou então precisa falar de emoções. A gente trouxe uma pessoa um ano para falar sobre as emoções que podem acontecer e para elas também não absorverem, porque às vezes a gente é maltratado em cliente, a gente não pode levar isso como pessoal, né? Faz parte, nossa, o cliente está no papel dele e a gente está no nosso. A gente é auditora, ele é o franqueado. Então, assim, é uma relação difícil. E a gente não precisa absorver isso, levar para casa e ficar com raiva do cliente e na próxima visita já ir com aquela cara de isso. fechada. Então, a gente trouxe uma pessoa para falar de emoções. Então, assim, a gente vai sentindo as necessidades conforme vai acontecendo, né, no momento do mercado. E a gente também vai trazendo para elas conhecimento de como elas abordarem e tratarem. Acho que teve um dos casos que a gente teve mais dificuldade de tomar uma decisão foi o público que a gente tem trabalhado dentro do food service é um público que tem se mostrado uma variação, né? O que eu posso dizer? Tem várias orientações sexuais diferentes. E como que a gente pode tratar? Às vezes eu chamo ela e é ele, e eu fiz errado. E como que eu me trato dentro de uma situação assim? Então, a gente trouxe uma pessoa para ajudar as consultoras a tratarem, porque às vezes ela pode chamar a pessoa de uma maneira incorreta, e a gente teve casos onde o nome social era diferente do nome dos documentos, e a pessoa se sentiu constrangida diante desse complexo. cenário. É uma complexidade hoje, porque a diversidade é isso. É tudo lindo, né? Mas a complexidade que traz isso para as relações, e às vezes você nem tá, a tua intenção não é, né, causar um problema, mas a outra pessoa se só sente queria ver o ofendida. documento do colaborador, e aí o nome social não condizia com o nome que estava no documento. E aí a colaboradora se sentiu constrangida. Então, diante disso, a gente começou a olhar para esse lado e também trazer uma pessoa para ajudar as consultoras a como se comportar, como se direcionar e como falar diante de uma auditoria né, para não causar nenhum tipo de constrangimento nem para o franqueado, nem para o franqueador, e nem para nós, e nem para ela, e nem para ninguém. Né? Não, e acabar isso chegando no francador e de repente o francador, né, culpando a própria consultoria que não sabe tratar, sei lá, né, muda tudo, né, as Pode versões. acontecer da consultora realmente não ter jogo de cintura, né? E aí é legal ter esse olhar, não é só Técnico, né?
tem todo Porque ela tá no relacionamento ali, tete a tete. Imagina, ela chega, e já aconteceu que eu sei, né, dela chegar e o franqueado ficar muito bravo. De chegar a ponto de ameaçar bater na consultora. Imagina essa situação, assim, eu acho que eu choro, não sei o que eu faço. A Thaís, acho que a Thaís Acho que eu acontece uma bato de coisa cara. dessa. Eu não sei. Ou ela vira samurai e sai com uma espada, Eu não sei da realmente onde. eu não sei o que eu faria, mas ia me abalar, né, eu podia ter uma reação ali. A gente teve um caso, assim, que foi um extremo e infelizmente a gente perdeu a consultora no sentido de que a consultora não quis mais trabalhar pra gente. Porque ela ficou muito assustada com o que aconteceu. E aí eu tenho. Graças a Deus é uma super exceção, eu sei, E assim, mas até eu aconteceu. comentei com a Marina, nossa, são perfis e perfis, porque será que se fosse uma de nós, a gente teria a reação que ela teve? Ou será que a gente ia enfrentar? Se a gente fosse enfrentar, talvez fosse ficar pior do que foi. Então, assim, teoricamente, graças a Deus que foi ela, enfim, ela tem um perfil diferente, né? Ficou muito abalada, ficou muito chocada, não queria. Mas que ela não teve uma reação Mas ela, que piorasse tudo, isso, né? ela simplesmente aceitou aquela situação mesmo que foi muito constrangedora, mas é algo que a gente precisa falar, e depois desse dia a gente começou a falar das possibilidades que podem acontecer durante uma visita, e a gente pediu para que as consultoras simplesmente, se tiver uma situação onde gerou um conflito muito fora do normal, tá bom, vai embora, melhor. Entendeu? Melhor vai embora, a gente resolve depois. Se tiver que voltar, a gente volta. Mas você vê, conflitos, eles fazem realmente a gente melhorar, né? Sim, com certeza. Que faz você repensar, refletir e tudo. Não adianta. Você tá tudo bem e você não reflete nada. Eu acho que a reflexão, ela vem com a dificuldade que você tá de lidar com uma situação. E hoje, assim, qualquer franqueado, infelizmente, que tiver uma atitude assim, ou então um pouco mais exacerbada, a gente pede pra consultora se retirar e sair daquele ambiente, entendeu? Porque aí o franqueado também acalma, a consultora não é exposta a nenhuma situação, e aí a gente toma a decisão com a franqueadora que for melhor. Não, e você vê, 90 consultoras, como é que você vai fazer um teste de qual personalidade de cada uma? Obviamente que são 90 criaturas diferentes. Não sim. tem jeito, não tem Não, como. não são apenas 90 criaturas diferentes. A mulher é cada dia uma. Então. Depende do ciclo. Exato. Que Depende momento. da E fase se for na hormonal. menopausa, então? Aí pronto, aí é melhor não contratar. 50 a mais, você corta. Mas sabe que eu acho que a questão de preparar a sua entrada tem que ser muito, muito lapidada, né? Porque eu vejo a palavra auditoria, eu acho ela meio antipática. Lá vem a auditora, aí dá um kit de sal grosso pra coitada, né? Mas tem essa pecha, né? Ruim. Mas o trabalho que vocês desenvolvem, aparentemente, e eu acho que essa impressão que o franqueado tem, e é errada, lá vem ela falar se tá sujo ou se tá limpo, se tá certo, se tá errado, que saco, né? Mas não é isso, se eu tô fazendo legal minha gestão de estoque, por quê? Porque se eu tô com produto vencido, é dinheiro que eu tô rasgando. E hoje em dia, é tudo na unha, né? É tudo na ponta do lápis. Qualquer desperdício É um grande dinheiro. é um grande dinheiro. E aí gestão de estoque. O atendimento, se eu estou fazendo, por exemplo, uma venda sugerida, aquela frase, né? Água acompanha. Bom, se eu não estou fazendo, de repente eu também estou perdendo venda. E é uma questão de que você vê também. E o franqueado deveria realmente. E aí não, eu acho que não é tão culpa do franqueado, eu acho que é talvez preparar a tua entrada de uma forma um pouquinho mais política, um pouquinho mais clara a respeito do que é o papel de vocês, que além de auditar, eu também tô vendo isso, e preparar a turma para receber vocês. Eu vim te ajudar. Eu tô te ajudando. Eu tô tentando te ajudar a você ter menos problemas. Só isso. Eu não tô aqui para culpar. Aqui a gente não tá querendo achar culpados. Nós estamos buscando solução para a loja melhorar. É isso. É que eu acho que o discurso começa com tô protegendo minha marca, né, do franqueador. E não é exatamente só isso. E a partir do também, momento né? que eu protejo a marca, eu protejo você. Mas eu acho que talvez o discurso precise ser um pouquinho mais lapidado. É que eu acho que pro franqueado tem 2 pontos que ele precisa entender. Primeiro, quando eu faço auditoria na loja dele ou na loja do amigo, né, do outro franqueado, eu tô protegendo os dois. Porque se esse aqui tá tudo lindo, maravilhoso, mas o outro no mesmo território, o franqueado não tá legal, ele tá simplesmente prejudicando. Eu não volto mais prejuízo para a marca. Então, é uma proteção para todo mundo. Mas ainda isso precisa estar claro e entendido. E o que a gente tomou de decisão dos anos pra cá é que a gente não entra mais em nenhuma marca sem ter esse momento, mesmo que as pessoas não participem. Porque aí eu tenho o argumento de falar, foi apresentado, foi falado, foi discutido, inclusive foi feito validação, vocês podiam ter opinado. Então, assim, hoje a gente fez, e foi um trabalho muito legal que a gente fez no ano passado, que a gente entrou numa marca
e a gente foi aos poucos. Então, assim, a franqueadora também estava com receio do que tudo ia acontecer, porque ia ser uma mudança totalmente na forma de avaliar, né, de fazer essa consultoria de campo. E a gente foi por ciclos. Então, eu peguei um grupo de franqueados no estado, depois fui para outro, e aí eu fui crescendo, a ponto de que esse ano a gente pegou a marca como um todo, mas os franqueados começaram a enxergar, nossa, mas Valor. aquele franqueado estava me prejudicando? Tava. Porque olha como ele estava tratando a marca e você tratando dessa forma. Então, assim, a gente estava totalmente discrepante. E aí eles começaram a enxergar, foi o jeito mais suave que a gente encontrou até hoje de entrar numa marca sem causar grandes problemas. E agora a gente está fazendo isso numa outra também, aos poucos. A gente vai aprendendo, Vivendo e né? aprendendo, Vivendo e lógico. aprendendo. Você vai aprendendo como é que você vai trabalhando, porque tem que trabalhar com o franqueador também, né? O quanto ele te apoia, e na hora que ele contrata uma consultoria dessa, ele tem um objetivo. Ele tem que deixar isso muito claro Isso, para os e aí ele tinha que ter franqueados. tempo, né? Ele tem que ter tempo também de sentar, pelo menos olhar os relatórios, né? Exato. E aí essa franqueadora, ela foi ganhando essa maturidade aos poucos. Então foi muito legal esse trabalho. E aí depois disso a gente falou, não tem como entrar numa marca entrando. Não dá pra entrar entrando. Tem que entrar aos poucos, tem que estar tudo alinhado, tem que estar todo mundo na mesma página, aí a gente começa. Olha, você sabe, lá no escritório a gente estudou há muitos anos atrás, não vamos falar quando, e a gente chegou à conclusão de que a melhor forma de fazer gestão de propaganda é através da associação de... E aí tudo bem, a Shining Box, um montão de marcas aderiram e tal. E a gente está com um cliente, e ele fez um trabalho muito bacana, né? Ele entendeu com a gente o que era. E a gente vai ter agora, tivemos a reunião de aprovação a semana passada. Ele entendeu com a gente. Fizemos acho que umas 3, 4 reuniões com ele, com a equipe dele, financeiro, gerente e tal. Aí ele fez apresentações para os franqueados. Franqueados daqui, franqueados do Sul, fez uma apresentação. Aí depois nós evoluímos com o estatuto, discutimos tal. Depois que ele fez outra reunião com os franqueados, online, e depois fez presencial. Até uma delas você foi, né, Tess? Presencial. Depois que ele validou isso, praticamente um ano, né? Quase um ano. Foi praticamente 8, 9 meses. Agora é que a gente fez a reunião a semana passada e constituímos, fizemos a O assembleia. assunto amadureceu, O assunto né? amadureceu. Ninguém tinha mais pergunta, estava todo mundo... Você percebe que o pessoal entendeu. Na hora que entendeu, tudo bem. Então, Aí não todo tem... mundo participou da construção daquele... Exato, não tem resistência. Eles entenderam como é que eram os critérios de elegibilidade dos conselheiros, como é que era a periodicidade das reuniões. Foi tudo discutido e foi, assim, calma. Foi suave. Então, como é importante, não adianta. Na hora que você não coloca o franqueado na ponta, né, ele ouvindo, ele entendendo, não adianta. De cara você vai ter uma resistência, porque isso é próprio do ser humano. Não adianta. Tem que chamar a equipe, tem que chamar os franqueados do lado para eles entenderem. A partir do momento que eles entendem, nossa, fica mais fácil qualquer mudança. Até uma mudança de relatório, uma mudança de gestor, mas eles precisam estar ali participando, sabe? Porque senão... Agora, a gente está caminhando aqui para o final, e aí eu queria que você colocasse assim para a gente, qual seria o seu recado hoje? Tanto para franqueador como para franqueado. Quem não monitora não gerencia, não tem como. Não tem como você saber o que o franqueado está fazendo se você não está olhando com uma métrica padronizada para todo mundo. Então não tem como. Porque às vezes a gente fala assim, não, aquele franqueado faz tal coisa, eu já sei. Não dá para saber o que está acontecendo lá se a gente realmente não tiver um dado, um relatório, e a gente analisar o todo depois. Se a gente não estiver fazendo isso, não tem como a gente tomar uma decisão sobre aquele procedimento, aquele processo. Não, e a gente ainda tem um grande desafio. Quando a gente vai discutir consultoria com o franqueador, ele fala, não, coloca aí periódica. Uma vez por ano. Uma vez por ano, a gente manda... Uma vez por ano a gente não vai fazer nada. Uma vez por ano, sabe o que vai acontecer? Não, então, tudo bem, dentro do ROIT, uma vez por ano. As outras visitas ele paga. Então não vai ter visita. Vai ser só uma. Ele não vai pagar. Então, às vezes, algumas ideias, a forma de você querer se relacionar com o franqueado já... franquia de alimentação não tem essa escolha. Não tem. Quando a gente fala de uma vez por ano, uma frequência muito grande, o que a gente tem que pensar no dia de hoje? Eu sempre falo. A gente tem uma rotatividade muito grande de colaboradores. Você imagina que hoje eu entrei na sua loja, daqui a um ano, quando eu chegar, não tem mais ninguém do que eu entrei lá. Mas isso não é só alimentação, não, sim, gente, mas e aí, o que você melhorou? Nada, não melhorou nada, porque todo mundo que eu orientei não tá mais lá, as pessoas continuam sem saber nada, então assim, não tem uma constância. É que nem na academia uma vez por ano, né? Você vai fazer o quê na academia uma vez por ano? E outra coisa, você tem que começar tudo de novo, porque você treinou, Thaís tá ótima, ela sai daqui e vai para outra máquina. E é verdade,
A gente, agora como eu vou e volto, quantas vezes que eu chego numa loja, não tem mais ninguém que me atendeu na outra. Não Eu falo, tem. meu Deus, cadê a fulana? Ah, não trabalha mais aqui, o outro. É impressionante, né? Como as pessoas Então, assim, estão. a dificuldade de uma periodicidade muito grande, ela não tem um resultado efetivo para a franqueadora, né? Não tem, é um número, X perdido no meio de tantos outros números. É uma nota lá. Bom, Cá, eu devo lhe dizer que todas as vezes que eu me sinto em apuro, eu te chamo. Ela é a nossa bombeirinha. Não, porque eu acredito nesse tipo de trabalho, nesse tipo de controle. Eu acredito que sem isso, e aí eu estou falando especificamente no setor de alimentação, mas sem isso, eu realmente estou no escuro, estou correndo um risco absurdo, porque saúde tem a ver alimento tem a ver com risco à saúde, né? Sim. Então, todas as vezes, toda a minha admiração pro trabalho de vocês, Ah, com certeza. porque uma coisa é eu estar ali no escritório, outra coisa é eu estar ali na ponta, né? Não, Enfrentando tudo em isso. 2 momentos. Nós, como consumidoras, obviamente, que a nossa preocupação, né, com os nossos filhos, com tudo, mas também como advogadas, né? Porque os relatórios que vocês fazem, eles dão para a gente o respaldo jurídico que a gente precisa para poder atuar, se é necessário atuar juridicamente. Não adianta. Ah, tinha no meio da loja, tinha um saco de farinha. Aham. E aí? Não, mas tinha um saco. E aí? Ah, não, mas tá aqui no relatório, tinha um saco de farinha. Tirou foto? Não tirou? Mas porque, senão, o jurídico fica. Não adianta a gente trabalhar, principalmente quando o franqueador, e hoje os franqueadores só querem saber de notificação, divulgação, advento, notificação, tudo eles querem notificar, e muitas vezes não é esse o melhor caminho, mas mesmo quando é uma coisa grave, eu preciso ter uma comprovação, e os relatórios são para isso, porque senão, juridicamente, a gente não tem, eu não posso mandar uma advertência, uma carta de não conformidade, se eu não tenho Mas já uma teve um prova. caso aqui, só em defesa, já teve um caso que o franqueado foi salvo por um relatório porque um consumidor processou o Aí, ó. franqueado e por conta de relatórios com nota alta, você mostra isso realmente, fala assim, eu tenho acompanhamento periódico, minhas notas são boas, foi um infortúnio, nesse caso eu nem me lembro qual foi o resultado, mas foi exitoso, mas eu não me lembro exatamente o que foi, mas o relatório ajuda pra caramba. Ajuda em todo sentido. Sim, né? a gente tem vários casos, né? Tanto para fiscalização da vigilância sanitária, do Ministério do Trabalho, a gente acaba olhando EPIs, fichas técnicas de tudo isso que entra dentro dos processos trabalhistas, né? E tudo fica registrado lá. Por isso que eu falo. E é uma empresa terceirizada, né? Isso, a gente não tem vínculo com o Isso franqueado, melhor nem com o ainda, né? Isso franqueador, acho que né? dá mais credibilidade ainda, por ser uma empresa Eu não tenho terceirizada. interesse nem que vá mal, nem que vá bem. Só quero tirar foto do momento que a gente encontrou Você lá. só quer realizar o teu trabalho. Me deixa que eu realizo. É isso aí. Bom, Cá, queria te agradecer, foi muito bom. Eu acho que é tão importante esse teu trabalho, sabe? Eu acho que não apenas para o desenvolvimento do franqueado, mas para o próprio crescimento da marca, sabe? Como é importante os franqueadores hoje olharem para isso com cuidado. Porque, às vezes, eu acho que porque tem que ter, porque franqueador tem que prestar suporte, mas não olha com aquele olhar mais profundo, né? Da necessidade realmente. O franqueador não está todo dia com o franqueado. Como é importante o franqueado se sentir acolhido? E muito mais hoje, né? Por tudo aquilo que a gente conversou, pelo próprio comportamento das pessoas. Como é importante que aquele franqueado sinta que o franqueador está ali. Ele não está em pessoa física, mas ele está enviando um representante, né, que está lá para te ajudar, para te auxiliar. Isso ele tem que entender, né? Eu acho que é isso que eu acho que é o maior desafio, o franqueado entender a importância e esse trabalho, obviamente, ser valorizado por toda a rede, principalmente pelo franqueador. Essa é a base. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho das nossas dores, né? As dores de todos nós, né? Para que fique mais claro e todo mundo entenda realmente o nosso objetivo. É melhorar para todo mundo, né? Tanto para o franqueado quanto para o franqueador. Para todo mundo equilibrado nas ações. E também, se algum procedimento que possa ser colocado que não faça sentido. A gente consegue observar, gente, ninguém está fazendo isso porque isso aqui não dá para ser feito na prática. Exato. Na hora que a gente Ao tá lá, contrário também, exatamente. Esse procedimento não funciona mais. E a gente faz esse papel, né? A gente faz a ponte do que realmente a gente vê. E o franqueado entender que é mais um canal de comunicação que ele tem. Sim. E, ele pode usar isso a favor dele também. Né? Como um canal de comunicação com a franqueadora, uma vez que você tem conselho de franqueado, você tem vários canais, mas esse canal de comunicação com o consultor, ele está falando da loja dele, do umbigo dele, coisa que em outros fóruns ele não vai estar muito mais estratégico macro do que o problema, né, do seu próprio umbigo. Então, mas é isso aí, Cá, super obrigada. A gente adorou receber você aqui. Eu que agradeço, adoro estar com vocês. Então, eu aprendo sempre. A próxima vez vem ela e a Marina, né? A próxima vez a gente chama as duas. Não, quero beber. Ela quer. A Marina também gosta dessa parte. Ela falou, vai lá, faz você essa parte, porque eu fico com a próxima. Tá bom, obrigada, viu, Cá? Até a próxima, querida.